Eu comecei com isca viva para pesca em 1987, faz muito tempo. Eu trabalhava na imprensa à noite e já estava insatisfeito. E resolvi mudar de ideia, né? Eu vi uma matéria no jornal Estado de São Paulo, aliás, eu lembro até hoje, na última página, dizia sobre criação de minhocas em canteiro. Eu fiquei fascinado com aquilo. Achei muito interessante. Queria mudar meu ritmo de vida, fazer alguma coisa diferente, né? E foi uma oportunidade que eu tive, porque eu gosto muito de pescar, né? Então foi assim uma coisa que a princípio parecia um hobby. Não, mas depois a coisa tomou um sentido mesmo mais profissional de sobrevivência, né? Depois teve muitos casos, né? Após essa data, de 1987, eu comecei a me aperfeiçoar mais e comecei a criar em casa, inclusive, né? Mas depois eu tive uma ideia de construir uns canteiros aqui em São Paulo, num terreno cedido, né? E assim toquei minha vida. A princípio eu comecei, depois de muita experiência, quebra a cara daqui, quebra a cara de lá, erros e acertos, eu comecei a dar instrução sobre minhoca, como criar e tal, né? E foi assim. Não foi fácil, né? Claro, evidente. Para qualquer atividade profissional, você iniciar é bem difícil, né? Mas com a prática a gente vai tomando um rumo diferente. E a coisa foi assim, foi caminhando, eu comecei a vender minhocas e tal, né? E depois, a partir de 1987, no ano de 1990, até então eu vendia minhoca para o pessoal que queria criar, né? Mas depois eu vi um canal legal que foi vender minhoca para pescadores, né? Que seria uma coisa legal. E porque nessa época começou os pesqueiros aqui em São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil tomavam um impulso. Né? Eu comecei a fornecer minhoca para pesqueiro, para pesca pague na época, né? E foi assim. A partir daí também eu fui atrás de minhoca, né? Porque eu não encontrava só aqui em São Paulo. É a minhoca grande, a gente pode dizer, é o minhoco sul, né? Viajei muito, conheci Minas Gerais, estado de São Paulo. A princípio, eu comecei a cavar minhoca de um terreno de um amigo conhecido aqui no meu bairro, e lá tinha muita minhoca, comecei a cavar, né? Mas voltando um pouco atrás, já quando eu trabalhava na imprensa, eu já tinha começado com a criação de minhocas, né? E eu trabalhava durante o dia cavando buraco, arrancando minhoca, e à noite ia trabalhar na imprensa, certo? Depois que, posteriormente, que eu saí do jornal e comecei a dar continuidade no negócio, né? Então foi assim, retomando aqui aos dias mais recentes, né? Hoje eu trabalho com minhoca, com milksu, com várias iscas naturais, né? E depois, em 2008, eu comecei a fabricar essência para pesca. Também foi uma atividade, claro, né? Eu nunca tinha mexido com isso. E eu comecei a fazer pesquisa nos professores da USP, Cidade Universitária, Universidade de São Paulo, para começar a entender um pouco mais sobre essa composição química, né? E também foi muitos erros e acertos, mas e assim deu continuidade. E estou até hoje, né, com a essência, a minhoca. Eu trabalhei na estrada, né, levantando o capô do carro cheio de minhoca na estrada, enfrentando bandido, enfrentando chuva, sol, chegando às 5 horas da manhã, lugar desconhecido, no meio do mato, entendeu? Ali passavam os pescadores e tal. é, mas foram muitos anos assim. Até chegar. Hoje não, hoje, naquela época não tinha celular, não tinha nada, né? Foi gratificante. Se tivesse começado, eu começaria tudo de novo, sabe? Porque foi muito interessante, né? Embora meus produtos são artesanais, eu trabalho com várias essências, né? E eu consegui um registro na Abramp, né? Porque aí eu também
eu consegui mostrar os meus benefícios que eu tenho sobre meus produtos. Eu sei como dirigi-los aos pescadores, tá? Como afeta o meio ambiente? Essa pergunta é que muitos perguntam para mim. Eu respondo, é o seguinte, é um produto natural, vem diretamente da fábrica, que eu conheço pessoalmente, é seguro, não afeta o meio ambiente, não afeta o peixe em si, é livre de qualquer tipo de coisas que afetam o peixe, né? É um produto alimentício. E consagrando a marca Islas Virgílio há mais de 30 anos no mercado. Olha, desgaste mental tem em toda atividade, principalmente em vendas. Em cada 10 você receber um não, é terrível, tá? O que me dava os resultados da pescaria sobre o produto Essência é o feedback dos meus pescadores, as pessoas que compravam de mim. Iam pescar e eu falava, sim, foi ruim, foi bom. Eu achei tudo bem, um achava um ruim e outros acharam muito bom. Entendeu? Isso é normal acontecer, porque é um produto que depende de vários fatores. Depende do tempo, do clima, a maneira como o cara pesca, entendeu? Tem uma série de fatores. Eu sempre digo que o meu produto não é um produto milagroso. Como eu disse, depende de vários fatores. Depende do tempo, se está frio ou está calor. Quando o calor o peixe se alimenta mais, no frio ele não se alimenta tanto, vai para o fundo do tanque para pescar, né? Então, e também, por outro lado, tem pescadores que são especialistas em pesca e tem outros que não, são principiantes. Então, às vezes ele cai em erros, a forma de pescar, o tipo da vara, o tipo da linha, o tipo do anzol. São centenas de fatores que influenciam numa pescaria, tá? E também tem uma coisa muito importante, que o cara que vai pescar no pesqueiro, ele, às vezes ele está no lago grande e naquele cantinho lado direito é que pega mais. E o outro cara que chegou mais tarde no pesqueiro, talvez um pouco inexperiente, ele vai pescar no meio, que ali não pega peixe. Entendeu? Então são essas coisas que impactam, às vezes, um sim ou não, tá? Porque milagre não existe. Se o peixe está com fome, ele vai comer, mas ele também é seletivo, ele não come qualquer coisa, entendeu? Isso é muito importante para o pescador saber sobre esses detalhes, entendeu? A minha recomendação para o pescador é usar ração furadinha. Você deve conhecer, você é pescador, aquela ração pequenininha da Guabi, ou tem outras marcas, que tem um furinho no meio. Aí você coloca o anzol ali e lança, né, junto com a essência. Aliás, como é que você vai usar a essência? Eu vou te explicar. Você pega 300 gramas de ração furadinha, põe num pote de sorvete, alguma coisa semelhante, ou de vidro, alguma coisa, coloca 300 ml ou 200 ml aproximadamente. Aí você coloca a pinga, a cachaça, que todo mundo conhece. Deixa lá para curtir, chacoalha, ó, dá uma chacoalhada para a ração amolecer com a pinga. Passou um período, aí você já está pronta para o uso. Aí você coloca uma ou duas tampinhas do produto e ele vai penetrar. Olha, gente, é fatal. É fatal. É porque o cheiro, o odor é muito forte e vai atrair o peixe. Que é a diferença que existe entre essência e feromônio? Tá, vamos falar da essência. A essência, é que eu trabalho, né? Você coloca no anzol, o que acontece? O peixe, ele vai direto na isca. Ele ataca a isca. Assim, ele vai devagarinho ali, né? Para mastigar isso e engolir. Já o feromônio, ele atrai o peixe também, mas atrai mais as fêmeas e os machos. Por quê? Eles fazem uma combinação entre eles lá, sei lá, um tipo de uma cerimônia, vai. Tá? Eles ficam atrativos, mas eles não conseguem chegar totalmente perto da isca, entendeu? O peixe, ele precisa ter fome, tá? Se ele não tiver fome, ele não vai se alimentar, ele não vai comer a isca. Fazer um pequeno resumo sobre o bloqueio emocional. É uma coisa que acontece no setor de vendas, né? Na hora do ato da compra.
Então, o que acontece? A pessoa ela fica um pouco incerta na hora de fazer a compra, porque ela não tem a certeza que aquilo vai funcionar, né? Então, esse bloqueio, às vezes, impede que a pessoa faça a compra, né? No caso da essência, o que está consagrado é a minhoca. A minhoca todo mundo sabe que pega mesmo, seja frio, calor, de qualquer forma. Mas a essência, a pessoa precisa experimentar, desbloquear esse ato, né? E, e comprar o produto, testar pelo menos. Quem fala sobre os produtos são os pescadores, né? Que vão pescar, usam e dão resultado, né? Dão um feedback, né? E outra coisa importante é quanto ao uso da essência na linha com boia. Por exemplo, pela minha experiência, a melhor forma de pescar peixes como o tambaqui, enfim, é um chicote de 1,5 m com uma boia em cima e aqui na ponta da outra linha do anzol com as iscas pequenas. Por que pequenas? Porque a isca menor, o peixe, se ele sente o sabor, ele engole de uma vez. Ele chupa aquilo, ele faz tipo uma sucção assim, e engole de uma vez. Pronto, gostou, acabou, ponto final, está fisgado o peixe. Essa é a hora do pescador fisgar o peixe, né? No caso de massa, por exemplo, se ele coloca uma massa grande no anzol, pode até funcionar, mas a massa ele vai comer aos poucos. Ele vai comer aos poucos. Ele vai beliscar, vai sair fora, vai beliscar, até ele sentir o sabor legal. Se ele acha que não é legal, ele pega e vai embora. Entendeu? Então, no caso, eu sempre recomendo: use isca pequena, massa pequena, com essência, ou então, como eu citei anteriormente, a ração furadinha. Ele vem e pega de uma vez. Pelo que eu vi nos campeonatos, assim, é um negócio que funciona legal. Olha, na realidade, eles são praticamente iguais quanto à atração do peixe. Mas vamos pensar aqui no custo-benefício. Na medida que uma essência tem um prazo de validade de 1 ano, 1 ano e meio, às vezes até 2 anos, bem estendido, a minhoca, com relação à minhoca, que é um animal vivo, né? Você pode ter alguma perda. Você pode, às vezes, perdê-la, né? Ou sobrar. E o manejo é muito difícil, né? Então, uma relação com a outra, veja, a gente tem que pensar em custo-benefício, tá? Uma essência hoje, ela sai mais econômica do que você adquirir uma minhoca, porque uma minhoca, como eu disse, né, ela tem um prazo de validade curto, né? Comigo, elas duram um bom tempo. Mesmo assim, eu tenho os riscos grandes aqui, que muito pescador não sabe, eu tenho muita mortalidade também. Porque a minhoca depende de vários fatores também. Depende do clima, se chove no Cerrado Mineiro é um problema, porque ela fica gorda, inchada, e recebo ela numa situação delicada, para você emagrecer, tirar a água do corpo, senão eu acabo morrendo. Então, é um produto que ele está assim ao bel da natureza, né? E não existe uma regra geral, tá? Então, eu digo o seguinte: a minhoca é risco para quem cata a minhoca, o catador, e para quem vende também, e também para o risco para o comprador. Ó, o benefício da essência é o seguinte: ela tem a mesma eficiência com relação à minhoca, tá? E depois você tem também o aspecto que é econômico, né, para o bolso do pescador, é bem mais barato, tá? Validade estendida por 2 anos, tá? E fácil de transportar. Eu acho que é por aí mesmo que o pescador vai entender. Sim, eu quero agradecer pela entrevista e aos pescadores eu quero desejar um bom abraço, né, e boa pescaria, né? Estamos aí.